Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Ou seja, Davi, tu és esse homem, Davi. Irmãos, eu acho isso aqui assim algo impactante demais. Esse aqui foi o momento em que caiu a ficha de Davi. Foi o momento em que Davi acordou. Foi o momento em que Davi caiu em si. Que ele percebeu como é que ele estava. Foi o momento em que Natã deve ter olhado profundamente nos seus olhos e dito para ele: Davi, esse homem é você, Davi. Em outras palavras, Davi, acorda. Acorda. Olha para você, Davi, você é esse homem. Você que está desse jeito, sendo cruel, desumano, egoísta, é você, Davi. Você acorda, é você. Você é esse homem. Davi deve ter tido um impacto enorme, porque ele estava se achando um homem muito justo e bom, querendo que o outro fosse condenado. Nessa hora aqui ele deve ter arregalado os olhos, deve ter tomado um susto grande, porque ele percebeu a miséria que estava a vida dele nessa hora aqui. E eu fico imaginando quantas pessoas teriam a coragem que Natã teve, né? Imagina, preciso muita coragem, irmãos, para chegar diante de um rei, apontar o dedo para ele e dizer: Davi, você é esse homem que está vivendo no pecado e que fez tudo isso de errado aqui. Porque naquela época isso poderia gerar até uma morte. O profeta poderia ser morto se Davi tivesse se revoltado e achado que ele estava se levantando contra ele. Ele poderia ter mandado matar o profeta tranquilamente. Isso aconteceu várias vezes na Bíblia, de reis mandarem matar profetas. Natã foi corajoso. E aí eu me pergunto, será que a gente teria essa coragem de ser um instrumento de Deus para realmente falar da palavra de Deus para as pessoas, aquilo que precisa ser falado, para que as pessoas possam acordar e perceber que estão em pecado? Infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas hoje não quer exercer esse papel de confrontar os outros e de mostrar o erro que elas estão, porque isso é uma tarefa difícil. É preciso de coragem. Geralmente as pessoas querem dizer coisas boas, querem agradar os outros. Ninguém quer ser um profeta que vai falar que o outro está em pecado, está errado, que precisa se consertar diante de Deus. E aí ele continua dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Deus agora vai começar a falar o que ele fez por Davi. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, ou seja, muito mais. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Então Deus, em outras palavras, fez o seguinte: falou de tudo aquilo que fez de bom para ele, e aí fez a pergunta para Davi, a pergunta crucial: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Aqui é que está o grande X da questão. Davi desprezou a palavra de Deus. Davi desprezou Deus. Davi não pecou apenas contra Urias, contra Batseba. Davi pecou contra Deus. Davi se tornou ali inimigo de Deus, alguém que foi contra Deus, que desrespeitou totalmente a Deus, que não teve nenhuma consideração para com Deus e para com a sua palavra. Ele tratou a palavra de Deus como se fosse nada. Desprezo é isso. Tratou a palavra de Deus como se fosse um lixo, uma coisa inútil. E agiu conforme o seu desejo carnal. Isso aqui é o centro do pecado de Davi, resumindo em poucas palavras,
Foi isso. Desprezou a palavra de Deus. Toda vez que a gente peca, irmãos, aquele pecado consciente, sabe, que você sabe que é errado, você vai lá e peca. E não se arrepende. O que a gente está fazendo? A gente está desprezando a palavra de Deus, desprezando Deus. É como se a gente estivesse pisando Deus. É como diz lá no livro de Hebreus. É como se a gente estivesse pisando o sangue da aliança com o qual a gente foi santificado. É como se a gente estivesse ultrajando, blasfemando o Espírito da graça. Sabe? É como se a gente estivesse afrontando Deus. É como se a gente estivesse dizendo assim: Deus, eu sei que isso aqui é pecado, mas eu não estou nem aí. Eu quero é satisfazer o meu desejo, eu quero é fazer o que me agrada. É um desprezo para com a palavra do Senhor. E aí Davi fez o que era mal perante Deus.